paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse capítulo 12, Paulo ele vai começar a falar aqui sobre o sacrifício vivo. E Paulo, quando ele escreve no primeiro versículo, ele diz: Portanto, irmãos, peço pela misericórdia de Deus que ofereça o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Paulo ele escreve olhando de acordo com a lei. Naquele tempo, nós vamos ver que ao sacrificar um animal, o sacerdote deveria matá-lo, e cortá-lo em pedaços e colocar sobre o altar. O sacrifício era importante, mas mesmo no Antigo Testamento, Deus deixou bem claro que a obediência do coração era muito melhor. O Senhor deixa, quando fala lá no livro de Samuel, melhor é obedecer do que sacrificar. Então Deus ele deseja que nos ofereçamos como sacrifício vivo. Ele não quer o sacrifício de animais. Isso significa que devemos deixar de lado os nossos desejos para segui-lo, colocando toda nossa energia e recursos à sua disposição, confiando nele para nos guiar. Agimos deste modo como uma demonstração da nossa gratidão por nossos pecados terem sido perdoados. Paulo ele vai deixar para que nós pudéssemos hoje ter esse acesso que o Senhor, muitos estão preocupados em fazer sacrifícios, mas o Senhor fala de animais, mas o Senhor ele fala que nós devemos nos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. E no versículo 2, Paulo ele diz: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo ele preveniu ali os irmãos, dizendo: para não vos conformeis com este mundo. Então, os cristãos prudentes, eles concluem que a grande parte do comportamento mundano foi descartada. Entretanto, nossos recursos em nos conformarmos, ou melhor, nossa recusa em nos transformarmos com os valores desse mundo, deve ir muito além de comportamento e costume. Deve estar firmada em nossa mente. Deixe Deus transformar a sua mente, seja uma nova pessoa, mudando sua maneira de pensar. É possível evitar a maioria dos costumes mundanos e continuar a ser orgulhoso, cobiçoso, egoísta, rebelde e arrogante. Somente quando o Espírito Santo renova, reeduca e redireciona nossa mente, somos verdadeiramente transformados. Paulo ele aconselha que nós não devemos nos moldar ao padrão deste mundo. Isso não tomando essa palavra e virando um religioso, mas realmente sendo tocado pelo Espírito Santo, mudado na nossa mente, que vamos conseguir fazer a vontade de Deus. Porque ele diz que o padrão mais transforma pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então só experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus
aqueles que têm a sua mente renovada, é aqueles que têm a mente de Cristo, aqueles que vão ser tocados e vai deixar o Espírito Santo de Deus fazer a mudança, a transformação. O versículo 3 diz: por isso, pela graça que nos foi dada, eu digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida da fé que Deus deu a cada um. No versículo 4 ele diz: como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm toda a mesma função. Paulo ele está dizendo aqui, né, a importância realmente de ser conduzido pelo Senhor, de ter a mente de Cristo. Né? Cristo é o cabeça. Porém, nós vamos ver, e isso ele fala para a igreja, né, também nos dias de hoje, que um corpo ele tem vários membros, e esses membros não têm todos a mesma função. Não é todos não vão seguir ali como fosse uma igreja de robôs, todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo do mesmo lado, cada um vai ter os seus dons, cada um tem os seus talentos. E Paulo ele diz no 5, assim em Cristo, nós que somos muito, formamos um corpo, só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Ele está falando aqui de unidade, né? De estar todos no mesmo propósito. Cristo está em nós, Cristo é o cabeça. E os demais somos membros em particular do Senhor, e cada um tem a sua função. E ele deixa bem explicado no versículo 6, quando ele diz: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use de acordo com a sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Então Paulo ele deixa aqui, né, esses dons ao qual foi dado por Deus, né, para cada um, segundo a vontade de Deus. A gente não chega nessa lista aqui, escolhe e fala, eu quero esse. Não, o Senhor ele dá da maneira que ele quer, para que assim a igreja seja edificada, para que o corpo de Cristo seja edificado. E dentro dali, quando ele fala, né, que esses dons foi dado por Deus, né, e são diferentes dons, e foi de acordo com a graça que nos foi dada. E quando ele fala que quem é de profetizar, use de acordo com a sua fé. Né? Então, aquele que profetiza, ele não adianta ele tentar fazer uma outra coisa. Né? Por exemplo, quem profetiza não consegue encorajar. Porque imagina um profeta encorajando alguém. Pelo contrário, o profeta, quando ele fala, ele tem uma palavra, né? Imagine que vem de Deus, que toca realmente vidas. Né? E quando o outro está para encorajar, né? Está ali encorajando, tem uma palavra de ânimo, né? Ela é diferente de uma palavra profética, de estar entregando algo, né? Realmente vindo, né? Até mesmo que não são coisas boas aos olhos de muitas das vezes o que o profeta vai entregar são coisas que não vai agradar muito. Então entenda que o Senhor ele colocou cada um no corpo, né, com um membro, de cada um com uma função diferente, e que nessa função vai estar os dons do Senhor. Né? Então que nós possamos orar e perguntar ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer? Como o Senhor quer me usar? Como o Senhor quer me usar? Qual dom? Né? O que o Senhor quer? O que o Senhor vê? O que vai ser para o proveito do seu reino, do evangelho do Senhor? O que é minha igreja, a igreja que eu estou está precisando? Então, muitos têm, são diversos dons. Né? E quando nós olhamos aqui, servir, mas bota aqui, né, o seu dom de servir, que sirva. Se você tem um dom dado por Deus, sirva ao reino, sirva ao Senhor. Se você tem um dom do ensino, né, se dedique ao estudo, a ensinar, a ler a palavra, buscar, a ajudar, até mesmo na escola bíblica,
da tua igreja, a gravar um estudo, compartilhar, né? Se é encorajar alguém, encoraje, né? Que faça isso, faça dessa forma, encorajando quantas pessoas precisam ser encorajadas, de alguém com uma palavra de encorajamento. Se é contribuir também é um dom, né? Contribuir, quem contribui, né? Contribui generosamente. Nós vamos ver que tem pessoas que têm um dom de ajudar, de contribuir com o próximo, de contribuir com a área social. Isso é um dom. Isso deve ser feito com generosidade. Se é exercer liderança, que exerça com dedicação, né? Quem exerce liderança é organizado, quem exerce liderança sabe colocar cada peça no seu lugar, né? Sabe cuidar daquilo que está em sua responsabilidade, né? Se é mostrar misericórdia, faça com alegria. Então que nós possamos orar e pedir que o Senhor venha derramar esses excelentes dons sobre a igreja dele. E a igreja dele somos nós, são pessoas. Então, Senhor, é uma necessidade muito grande hoje na nossa vida, na igreja de Cristo, né, do derramar desses dons serem derramados sobre a igreja, para que assim tudo que está desajustado, tudo que precisa caminhar, muitas das vezes as pessoas estão buscando, né, tantas formas de crescimento para a igreja, preocupado com o crescimento, preocupado com tantas coisas. E a resposta está aqui para esses questionamentos, porque muitas coisas não acontecem, por que muitos estão morrendo, por que muitos estão praticamente viraram religiosos, porque não tem a mente de Cristo, não está se colocando diante do Senhor como um sacrifício vivo, né, como o próprio sacrifício, não está se moldando realmente aos padrões do mundo, né, está com a mente realmente não precisando ser renovada. E se não renovar a mente, não vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Deus deu a cada um de nós. Realmente Ele está aqui para dar dons. A igreja hoje precisa de dons. Isso precisa ser desejado por cada um de nós. Devemos orar com essa palavra aqui de Paulo e pedir ao Senhor, Pai, derrama sobre a tua igreja, derrama sobre a minha vida o dom de profetizar, né? Senhor, derrame sobre a sua igreja, sobre a minha vida o dom de servir, né? E derrame sobre a minha vida o dom de ensinar, né? De encorajar, né? De contribuir, né? Generosamente, de exercer liderança, né? E de mostrar misericórdia. Então, que nós possamos nessa manhã desejar esses dons para a edificação do corpo de Cristo, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a igreja que muitas das vezes está enferma, está doente espiritualmente, seja curada, e para que o Senhor venha abençoar mais e mais o seu povo e a obra venha crescer, almas e vidas venham se render aos pés do Senhor. Então, nesse dia, fique com essa palavra. Se você é cristão, é desviado, se você ainda não conhece a palavra de Deus, ou está conhecendo, está se apaixonando, você pode pedir ao Senhor que derrame sobre a sua vida esses dons. E quando Ele derrama sobre a nossa vida, você vai aplicar no reino. E aplicar no reino não é aplicar somente dentro da igreja, mas principalmente é aplicar fora. Porque no seu ambiente de trabalho, no seu dia a dia, você pode estar ali, né, sendo alguém que vai estar profetizando e falando do amor do Senhor Jesus. Você vai estar ali servindo, servir um dom que você vai ser claro na sua vida, no teu ambiente de trabalho, dentro da sua casa, no meio da sua parentela, da sua vizinhança. Então isso é evidente, isso não é para só o momento do culto em quatro paredes, mas é para a vida toda. É através disso que Deus coloca homens e mulheres em lugares
onde há uma necessidade de pessoas, né? Pessoas estão agora precisando ouvir. Então, que Deus te abençoe poderosamente nesse dia. Você peça com sabedoria, mas peça que Deus ele derrame sobre a tua vida os dons espirituais. Que Deus te abençoe.